Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para esta sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, para os jogos do Campeonato Holandês e do Campeonato Turco. Se você não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe seu like aí se esse conteúdo no final desse vídeo fizer sentido para você. Você contribua aí com o seu like, com o seu comentário, que é muito importante, fechou? Vamos lá, vamos falar sobre esses jogos nessa sexta-feira. Bom, galera, e começando aqui na Superliga da Turquia, 2 horas da tarde, o Adana Demirspor recebe em casa o Kazimpasa, dois times que estão ali na primeira metade da tabela de classificação. O Adana, nono colocado do campeonato, e o Kazimpasa, sexto colocado da competição. Trazendo para vocês a tabela de classificação, a gente tem o Kazimpasa aqui na sexta colocação com 35 pontos somados, 10 vitórias, 5 empates e 9 derrotas no campeonato. E o Adana, 3 colocações abaixo do Kazimpasa com 31 pontos somados até aqui, em 7 vitórias, 10 empates e 7 derrotas na competição. São dois times que são separados ali na tabela de classificação por apenas 4 pontos. No mercado de escanteios, a gente tem aqui dois times que têm médias bem parecidas entre marcados e sofridos. O Adana Demirspor tem uma média aí de 10,2 entre marcados e sofridos, sendo 5 a seu favor e 5,2 de oportunidades cedidas ao seu adversário. E o Kazimpasa tem uma média um pouco menor, mas também é um clube com uma média bem equilibrada entre marcados e sofridos jogando fora de casa. Tem uma média aí de 4,7 a seu favor e uma média contra de 4,9, somando aí uma média de 9,6 dentro do campeonato entre marcados e sofridos. Para esse jogo a gente não tem muito segredo, a gente vai tentar buscar aí pelo menos 8 escanteios nessa partida, o acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é a minha sugestão para Adana Demirspor e Kazimpasa. A gente vai tentar buscar aí a linha que as duas equipes mais cumprem dentro do campeonato, beleza? Bom, galera, e o próximo jogo aqui fica por conta da primeira divisão holandesa, o jogo isolado que vai estar acontecendo nessa sexta-feira. O RKC recebe em casa o NEC, dois times que estão aí em lados opostos da tabela de classificação. O RKC, 16º colocado do campeonato, recebe o NEC, 7º colocado do campeonato. O NEC, como a gente pode ver aqui, com 29 pontos conquistados em 21 rodadas até aqui, 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas no campeonato. E o RKC, 15 pontos conquistados, com 4 vitórias apenas, 3 empates e somando aí 13 derrotas na competição. No mercado de escanteios, a gente tem aqui uma curiosidade, um time que joga dentro de casa com uma média não tão alta assim no campeonato, mas que tem uma média bem alta de oportunidades cedidas ao seu adversário. Não é uma equipe que costuma volumar muito, é uma equipe que está tendo muita dificuldade dentro da primeira divisão holandesa e, inclusive, é um dos últimos colocados do campeonato, o RKC. Tendo uma média aí a seu favor de 3,8 em escanteios marcados e de 5,7 em escanteios cedidos dentro da competição, dando uma média aí de 9,5 entre marcados e sofridos. E o NEC, time visitante que joga fora de casa, joga longe dos seus domínios, tem uma média aí de 11,1 em escanteios dentro do campeonato, uma média extremamente alta para um time visitante, mas se a gente for olhar bem, essa média aí é muito mais pela quantidade de oportunidades cedidas ao adversário, ou seja, tem uma média ali de 7,1 contra, ou seja, de oportunidades cedidas ao adversário. Um time que cede muitas oportunidades ao seu adversário. Para essa partida aqui, é uma partida para vocês terem bastante cuidado, levar ela para o ao vivo e tentar buscar aí pelo menos 8 escanteios para RKC e NEC. Mas lembrando que vocês vão estar com dois times que cedem muitas oportunidades e que não fazem muito escanteio. Então, levem esse jogo pro ao vivo. Se esse jogo não tiver padrão, deixa esse jogo passar. Mas a minha sugestão é o acima de 7,5 cantos para RKC e NEC. Bom, galera, e o próximo jogo de hoje, agora pela segunda divisão holandesa, o De Graafschap recebe em casa o líder da competição, o Willem II.
Bom, a gente está falando aqui de dois times que estão na primeira metade da tabela de classificação, mais precisamente ali no início da tabela. O William 2, líder do campeonato com 51 pontos conquistados até aqui, 15 vitórias, 6 empates e 3 derrotas somadas no campeonato. E o The Graaf Schap ali, quarto colocado com 43 pontos conquistados, 13 vitórias, 4 empates e 7 derrotas no campeonato. No mercado de escanteios, a gente tem aqui dois excelentes times no mercado de cantos dentro da segunda divisão holandesa. O The Graaf Schap, jogando dentro de casa, tem uma média entre marcados e sofridos de 11,1 em escanteios, sendo 7,4 a seu favor e 3,7 de oportunidades cedidas ao adversário. E o William 2, um time também que quando joga na condição de visitante, tem uma excelente média de escanteios entre marcados e sofridos. A gente tem uma média de 10,9 dentro do campeonato. Para essa partida aqui, vamos tentar buscar aí pelo menos 8 escanteios, leva essa partida pro ao vivo e tenta buscar a linha acima de 7,5, mais de 7,5 cantos para The Graaf Schap e William 2. Bom, galera, e dando continuidade aqui na segunda divisão holandesa, o PSV Reservas recebe em casa o Emmen, dois times que estão aí na segunda metade da tabela de classificação. O PSV, 16º colocado do campeonato, com 21 pontos conquistados até aqui, em 5 vitórias, 6 empates e 13 derrotas no campeonato, recebe em casa o 12º colocado da competição, 33 pontos conquistados até aqui, 9 vitórias, 6 empates e 8 derrotas dentro do campeonato. Aqui nós temos dois excelentes times no mercado de escanteios, também na segunda divisão holandesa. O PSV tem uma média entre marcados e sofridos de 11,3 em escanteios e o Emmen tem uma média entre marcados e sofridos de 10 escanteios aí dentro do campeonato, dentro da segunda divisão holandesa. Para essa partida aqui, a minha sugestão é levar para o ao vivo e tentar buscar pelo menos 10 escanteios nessa partida. O acima de 9,5 cantos é a minha sugestão para PSV Reservas e Emmen. E o próximo jogo fica por conta de NAC e Eindhoven, dois times que estão também em lados opostos aí da tabela de classificação. O NAC, 8º colocado do campeonato, recebe em casa o 13º colocado da competição, o Eindhoven. Trazendo para vocês aqui a tabela de classificação, o NAC está ali com 35 pontos somados, conquistados até aqui, em 25 rodadas já disputadas, 10 jogos vencidos, 5 empates e 8 derrotas na competição até aqui. E o Eindhoven, 13º colocado do campeonato, 31 pontos conquistados, 7 vitórias, 10 empates e 7 derrotas dentro do campeonato. Apenas 4 pontos aí separam o NAC, 8º colocado do Eindhoven. Então vocês conseguem ver que apesar deles não estarem tão próximos assim na tabela de classificação, são duas equipes que estão aí por apenas 4 pontos de diferença. É um campeonato muito disputado, o campeonato da segunda divisão holandesa, e apenas 4 pontos separam o NAC do Eindhoven. No mercado de escanteios, a gente tem duas equipes que têm médias bem próximas dentro do campeonato. O NAC tem uma média entre marcados e sofridos de 10 escanteios dentro da competição e o Eindhoven tem uma média de 10,7 entre marcados e sofridos, dando um foco aqui principalmente à quantidade de escanteios cedidos do Eindhoven jogando fora de casa. Para esse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é levar essa partida para o ao vivo e tentar buscar aí pelo menos 9 escanteios. Então, deixo aí de sugestão o acima de 8,5, mais de 8,5 cantos para NAC e Eindhoven. Bom, galera, e continuando aqui, o nosso próximo jogo fica por conta de Roda e Dordrecht, dois times que estão ali bem próximos na tabela de classificação. O Roda, 3º colocado do campeonato, recebe em casa o 5º colocado do campeonato. Trazendo para vocês a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Roda está ali com 44 pontos conquistados em 25 rodadas, com 12 vitórias, 8 empates e 4 derrotas somadas dentro do campeonato. E o Dordrecht está ali na 5ª colocação do campeonato, com 40 pontos conquistados, 10 vitórias, 10 empates e 4 derrotas até aqui na competição. Ou seja, são duas equipes que estão ali separadas por 4 pontos de diferença na tabela e ambas as equipes dentro do campeonato perderam aí apenas 4 partidas dentro do campeonato.
No mercado de escanteios, a gente tem aqui o Roda, quando joga dentro de casa, com uma média entre marcados e sofridos de 11,7 em escanteios, sendo um time que produz muito em cantos dentro do campeonato, tendo uma média aí de 7,3 em escanteios dentro da segunda divisão holandesa. Já o Dordrecht é uma equipe um pouco mais equilibrada, tem uma média aí a seu favor de 4,7 em escanteios e de 5,9 em oportunidades cedidas. É uma equipe que produz muito em escanteios também quando joga fora de casa, mas que também sofre muitos escanteios jogando longe do seu campo, jogando longe dos seus domínios. Para essa partida aqui, a minha sugestão para vocês é levar o jogo pro ao vivo e tentar buscar aí pelo menos 9 escanteios nessa partida, ou acima de 8,5, mais de 8,5 cantos é a minha sugestão para Roda e Dordrecht. E o último jogo de hoje, galera, fica por conta de Telstar e Helmond Sport, dois times que estão ali na segunda metade da tabela de classificação. A gente tá falando aqui do último colocado, o Telstar, com 16 pontos somados até aqui, 4 vitórias, 4 empates e 16 derrotas em 25 rodadas. E o Helmond, 14º colocado do campeonato, com 30 pontos conquistados, com 8 vitórias, 6 empates e 10 derrotas dentro do campeonato até aqui. Bom, para essa partida aqui, a gente tá falando de um Telstar que, quando joga dentro de casa, tem uma média entre marcados e sofridos de 10,9 em escanteios, aproximadamente 11 ali. E o Helmond com a média de 9,2 em escanteios entre marcados e sofridos. Para essa partida aqui, nós vamos tentar buscar a linha que essas duas equipes mais cumprem dentro do campeonato. O acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é a minha sugestão para Telstar e Helmond para esse jogo. Bom, galera, e essas foram as minhas análises, os meus palpites para essa sexta-feira. 7 palpites em 7 jogos para vocês aí. Tentem buscar esses jogos no ao vivo, tentem buscar essas linhas que eu deixei aí analisado para vocês. Espero ter contribuído nessa sexta-feira no seu planejamento, no mercado de escanteios, nessas competições. E vamos aí, galera, para cima, fechou? Se você não é inscrito aqui no nosso canal, eu já peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações. Dessa forma, sempre que a gente lançar um vídeo novo aqui, você vai estar sendo notificado e vai estar conseguindo pegar essas análises aí com mais antecedência, ok? E se você não deixou seu like até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, fortalece aí que é muito importante para mim isso daqui, tá bom? Valeu, galera, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites.